falar sobre sexo no casamento. E uma das questões que a gente levanta é se o sexo é importante. O sexo não é importante no casamento. O sexo é fundamental. O sexo não é tudo. Não é tudo. Tudo ele não é, mas ele é fundamental. Por quê? Porque é entre marido e mulher que se dá a relação sexual e que faz com que eles sejam um, e nesse sentido distintos de todo e qualquer outro relacionamento. Caso contrário, seríamos amigos, bons amigos. Está entendendo? Como o sexo é importante, como ele é mais que importante, ele é fundamental. Antes de Cristo, havia uma série de proibições em relação ao sexo. Por exemplo, não se devia praticar o sexo antes do cair da noite. Mesmo no dia de folga. Pasmem, né? Se você acha que os tempos estão maus, os tempos já foram piores. Fazer sexo precisava ser sempre na penumbra, nunca com a luz acesa. Era proibido contemplar a nudez alheia do cônjuge, da esposa, do esposo. A coisa ficava ali na penumbra. Fazer sexo com uma parceira de quem se havia tirado toda a roupa também era proibido. Só as prostitutas podiam fazer sexo, porque eram libertinas, sem o uso do sutiã. Repara bem, né? Sexo oral era proibido e considerado vergonhoso por colocar o homem a serviço da mulher. O homem precisava sempre dominar. Nos primeiros séculos, já na era cristã, como que o sexo era visto? Temos os gnósticos, que exerceram profunda influência no mundo romano e também no cristianismo. Pasmem, 1/3 do cristianismo, lá por volta do ano 130, era gnóstico. O apóstolo João, quando escreveu as suas epístolas, e até mesmo o seu evangelho, ele combatia o gnosticismo e as influências, o pensamento gnóstico que estava já fazendo a cabeça de muitos cristãos. Os gnósticos entendiam o mundo como o espiritual divorciado, dissociado do mundo natural. Para eles, o espiritual é bom, o natural é mau. Muitos dos gnósticos, por conta disso, chegaram a negar a encarnação do Cristo. Por isso, João, em suas epístolas, diz: eis aí o espírito do anticristo, aqueles que negam que Cristo veio em carne. Chamou a eles de anticristos. Vocês são anticristos, perigosíssimos. Por isso, no Evangelho de João, por conta da influência dos gnósticos e para combater o gnosticismo, como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o verbo Logos, e o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e o Logos se fez carne. Olha ali, combatendo o gnosticismo. Agora, o que é que isso tem a ver com o sexo? Se os gnósticos entendem que o espiritual é bom e o natural é mau, é caído, é pecaminoso, divorciado, eles vão desprezar tudo que é natural, tudo que é carnal, eles vão apregoar e defender a prática do vegetarianismo, a prática da abstinência de tudo aquilo que é saboroso, delicioso, das guloseimas, das coisas prazerosas da carne e também do sexo.
dos prazeres sexuais, como isso comprometendo o seu desenvolvimento espiritual. Essa influência, de alguma maneira, alcança o cristianismo e vai produzir aquilo que a gente chama dos ermitões, dos ascetas cristãos. E, bom, aí você já viu. Temos os gnósticos exercendo um poder e uma influência tremenda já no mundo, no Império Romano. Alcançam eles pelo menos 1/3 da cristandade. Que barulho é que eles não estão fazendo e produzindo? Portanto, o sexo vai ser visto com muito maus olhos por conta disso nos primeiros séculos da era cristã. O sexo foi visto como algo tão abominável que o casamento deveria ser praticado sem sexo, como ideal cristão. Dentro de algumas alas do cristianismo, isso passou a ser apregoado. Se você está casado, tudo bem, mas evite o sexo. O apóstolo Paulo vai se levantar contra os gnósticos já nos seus dias. Ele diz que são hereges aqueles que proíbem o casamento. E aí é que a gente vai entrar daqui a pouco, naquele texto de 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala: não vos priveis um ao outro do sexo. O apóstolo Paulo dizendo que os casais cristãos não deveriam se privar do sexo, não deveriam privar um ao outro, nem em nome da santidade. Porque era em nome da santidade, do desejo de romper com este mundo mau e com as coisas carnais, que se apelava para um mergulho no espiritual e uma negação de tudo que fosse ligado ao que é passageiro, ao que é terreno, ao sexo. Então o sexo passou a ser visto como algo muito mau. Milhares fugiam para o deserto em busca da pureza. Acreditavam que ao martirizar os corpos contra os desejos sexuais, eles se livrariam da danação eterna. Quase uma salvação também pelas obras. No catolicismo, o que é que a gente vai ver? Eles, católicos, até o dia de hoje, apregou a virgindade eterna de Maria, que Maria concebeu Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Até aí nós, e com os católicos, fazemos coro. O problema é que os católicos dizem que Maria, mesmo depois de ter dado à luz a Jesus Cristo, ela continuou virgem. Ela nunca teve relações sexuais com José. Isso passou a ser o casal modelo para todos os cristãos. Se isso é verdade, eis aí o padrão. Deus quer que nós nos casemos e nos venhamos a nos manter virgens para Ele e tal. O sexo passou a ser visto de uma maneira negativa. Os sacerdotes, as pessoas mais espirituais, deveriam ser aquelas que estão longe do sexo e longe do casamento. Uma das razões pelas quais temos hoje o celibato como um voto feito pelos sacerdotes, pelos padres, pelas freiras, o ideal, o santo separado, o que não tem contato. Bom, existem outros motivos mais para a igreja ter defendido esse celibato. Não foi assim sempre na igreja, mesmo dentro da igreja católica. O sexo era apenas para procriação. Por isso eles são contra o uso de camisinha e anticoncepcionais, entende? Essa é uma visão muito católica e isso realmente teve tremendo impacto quando o catolicismo passa a dominar o Império Romano. Na Idade Medieval, houve avanços. Você pensa que a Idade Medieval só foi coisa ruim, mas teve avanço nessa área. Avanço. Um grande passo foi dado.
Porque o amor deixou de ser uma coisa unilateral e passou a ser algo recíproco. Poetas e nobres construíram uma nova relação bastante original entre homem e mulher. Sabe, a cortesia, o romantismo surge nessa época, aquele período mais romântico. O sexo, porém, era visto e continuava a ser visto como algo abominável. Havia até um galanteio, havia histórias de amor entre homens e mulheres, mas o sexo, digamos assim, um mal necessário para a procriação. Vamos fazer concessão a ele nesse sentido, no restante deve ser execrado. Qualquer coisa que tornasse o corpo mais atraente era vista como um incentivo ao pecado. Evitavam-se então os banhos, a sujeira tornou-se virtude, os piolhos eram chamados de pérolas de Deus, e estar sempre coberto por eles era marca indispensável de santidade. Complicado, né? Meu dever como homem era manter todas as mulheres distantes de mim e vice-versa. O dever de cada mulher era manter os homens sem nenhuma atração por elas. Então, quanto mais eu fosse repugnante, mais serviço prestava eu à santidade alheia. Era o que se vivia naquele tempo. A visão bíblica, para espanto de muitos, a respeito do sexo é uma visão positiva. Em primeiro lugar, por quê? Porque Deus criou os seres humanos e os criou seres não assexuados, seres com sexo, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Portanto, o sexo sempre fez parte do plano de Deus para a raça humana. O sexo não deve ser visto como uma coisa negativa, contrária à natureza, é da natureza humana a sexualidade. É visto então como algo muito natural. Veja só Gênesis capítulo 2, versículo 25. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Antes do pecado, homem e mulher andavam nus. Olhavam um para o outro, apreciavam um ao outro, não se sentiam envergonhados com seus próprios corpos. Aquela ideia de fazer sexo com a luz apagada, de não poder contemplar o corpo da outra pessoa, das mulheres terem que fazer isso com sutiã, algumas vezes dentro do próprio catolicismo, tem que ser praticado debaixo dos cobertores ou com lençol, onde se faz um furo. Sei lá, já ouvi umas coisas assim esquisitas. Não, meus irmãos, Deus fez macho e fêmea. Eles não se envergonhavam. E nada de vergonhoso existe nas expressões físicas de fazer amor, marido e mulher. Veja só, Provérbios, o livro de sabedoria, capítulo 5, versículos 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores. Sacie-se os seus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Será que a gente pode ler a Bíblia hoje na igreja? Tem gente que vai ficar escandalizada com isso. Onde já se viu? E aí, você já se embriagou alguma vez de carícias, né? Gente, isso aí são as preliminares, não é não? Isso aí é um negócio que sacia-se o tempo todo os seios. Não é vapt-vupt. O negócio aí dá pano para manga, não é? Eita, é coisa boa. O negócio é prazer, não é pecado.
Goza a vida com a mulher que amas. Eclesiastes 9:9. 1 Coríntios 7, diz que o apóstolo Paulo era contra sexo. Cito até próprio capítulo 7 de 1 Coríntios, pegando texto fora de contexto, para dizer que Paulo pregava um comportamento de abstinência sexual, de ascetismo, de não casamento, mas não é bem assim. Dá uma olhada lá. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, eu gosto muito dessa palavra, semelhantemente. Como Paulo, dizem que Paulo era machista. Bom, aqui parece, pelo menos nesse texto, temos que dizer que Paulo não foi nem um pouco machista. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Naquela sociedade, dizer isso era chover no molhado. Claro que não. Onde já se viu? Por que você está falando isso? Ele não está falando isso porque ele quer só dizer isso. Ele está falando isso para aquilo que ele vai dizer depois. Olha o que vem na sequência. E sim, o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Gente, isso é totalmente revolucionário. Dá uma olhada lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Todos os homens daquela época, toda a sociedade, as mulheres, claro, sim, claro que não. Fomos treinadas, educadas desde o princípio para não termos, a sermos o instrumento da felicidade, ou sei lá, do prazer, ou a serviço do homem. Mas aqui, vê-se, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas não para por aí. E também, semelhantemente, do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro. Sobre esse controle, sobre o corpo masculino estar ao dispor da mulher e o corpo feminino ao dispor do marido, veja Cantares 2,16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Concorda também. A ideia da exclusividade, a ideia do poder, do domínio sobre o corpo alheio. Interessante, né? E aí, como é que fica? Vocês têm que conversar mais para ver como é que fica. Que coisa revolucionária encontramos aqui. Bom, e Cantares de Salomão? Cantares de Salomão é um capítulo à parte. Por quê? Porque os católicos, principalmente, e muitos protestantes embarcaram nessa. Quando perceberam a conotação sexual, eles ficaram escandalizados. Por quê? Porque já tinham preconceito em relação ao sexo. Então não podiam entender em absoluto que aquele livro constasse do cânon das Escrituras, sendo que é um livro que fala do amor sexual de maneira muito descarada, sabe? E eles então saíram-se com essa. O livro de Cantares é uma metáfora do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Não é verdade que no Novo Testamento o apóstolo Paulo chama a igreja de noiva de Cristo? Eis aí então Cristo noivo, a noiva e o amor entre eles ali. É possível você usar isso como metáfora? É possível, mas isso seria um uso secundário. Isso seria um uso partindo de uma liberdade poética. Se formos fiéis ao original, saberemos que Salomão nada sabia a respeito de Jesus e nem da igreja. O que ele sabia era de sexo. Aquele homem entendia muito bem disso. E o livro de Cantares ensina que tudo é importante para a gente chegar no clímax do sexo bom. Ou seja,
o galanteio, o preparo, os detalhes, o tratamento. Sexo é alguma coisa muito maior do que o ato em si. Se eu não sou cortês, se eu não sou galanteador, se durante o dia as minhas palavras foram ríspidas, tudo isso vai embaçar. E de repente a gente chega lá e a gente já esqueceu, porque quem ofende esquece, quem é ofendido não esquece jamais. Então, aí e as pessoas depois que são ofendidas, fica cheio de dedo também para dizer o que foi, fica aquela miguelança. Me desculpem os miguéis da vida, mas é um negócio assim, né? Fica um negócio... Gente, vocês sabem conversar, né? Entre marido e mulher tem que saber conversar. Fica querendo que outro adivinhe. Homem é burro para adivinhar as coisas. Fala logo o que você está sentindo. Fala na lata, não é? O negócio de adivinhar para a gente é meio complicado. As mulheres acham que a gente tem a obrigação de adivinhar. Vamos também fazer um esforço para ser mais sagaz, né? Mas... de um lado e de outro tem que haver colaboração. Agora, e a mulher pode tomar iniciativa, segundo a Bíblia? Ela pode dar até orientações. Pasmem. Olha a revolução já do Antigo Testamento, Cantares 2, dos versículos 5 a 6, ou 5 e 6, diz assim: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Quem é que diz isso? A mulher, a esposa. Ela diz o que ela quer, como ela quer. Ela diz como é que a mão direita tem que agir, como é que a esquerda tem que agir também. Dá uma olhada nisso. Ela está tomando a iniciativa, ela está pedindo e ela está dizendo como é que quer. Isso nas páginas do Antigo Testamento já. E o perfume e a sedução, como é que isso era visto à luz da Bíblia? Veja só, Cantares capítulo 1, dos versículos 12 a 14, temos o seguinte: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. Cantares 7, versículo 13, ele menciona as mandrágoras, que eram afrodisíacas, consideradas afrodisíacas. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. E as declarações de amor, e as apreciações ao corpo, ao físico. Veja só, Cantares capítulo 1, versículo 15 e 16. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu não sei se sou eu, alguém com os olhos muito maliciosos, mas vejo aqui uma conotação clara sexual. Como és formoso, amado meu, como és amável, tudo bem. O nosso leito, cama, é de viçosas folhas. Folhas, cheiro, perfume, fofas, macias, agradáveis ao toque. Bom, a parte feminina está aqui. As traves, virilidade. Sou eu mal dos meus olhos ou Salomão está brincando com as coisas? As traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. O contraste é óbvio. Vocês acham que eu sou doido, né? Eu conheço um pouquinho de Salomão e sei que ele brinca com as palavras. A mulher, aqui no caso, fala que ela preparou a cama. Tudo macio, tudo fofo.
As folhas mais... Bom, eu ia usar a palavra penetrável, mas eu não disse isso. As traves e o cedro, de cedro, caibro, algo firme, viril. Esse contraste é muito interessante observar. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu, os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Veja que ele usa muitas figuras de linguagem e ele está falando realmente do apreço pelo corpo feminino nesse último versículo que encontramos em Cantares, capítulo 4, do 3 ao 5. E o falar romântico e sedutor é visto também aqui em Cantares? Sim. Cantares 4,16: assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Se você achar que ele está falando de fruto e coisa, você é muito ingênuo. Por isso que eu falei, a linguagem dele toda, jardim, comer frutos, está preparado. Isso tudo é conotação sexual o tempo todo. Não duvide, é Salomão que está falando. Ele é expert no assunto. Veja só, Cantares 5, de 15, versículos 15 e 16. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros, o seu falar é muitíssimo doce, sim, é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. E o clima de sedução continua. Cantares, capítulo 5, versículo 2, por exemplo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Bom, eu não vou falar nada, você tira suas próprias conclusões. É claro que ele está falando da porta, a porta, abre a porta do quarto que ele está do lado de fora. Você também está maliciando tudo. Já despi a minha túnica, negócio agora vai ficar quente. Hei de vesti-la outra vez? Por favor, não, né? Vai dizer o esposo. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta. Ai, eu imagino os padres lendo isso na idade medieval. Tinha que ser, botar Jesus aqui, botar a igreja mesmo. E o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Eu vou embora, que eu estou ficando constrangido agora, hein? Tem mirra nesse negócio, tem óleo na mão, tem um negócio, está no ferrolho, está na maçaneta, está em tudo quanto é. Versículo 6, abri ao meu amado. Depois tem na sequência aqui, eu não vou ler tudo, né? No versículo 8 ela vai dizer assim, desfaleço de amor. O amado de repente vai embora. Ele seduziu, ele conquistou, ele entrou, ele veio com palavras macias, e ela ficou na dele, e ela está louquinha por ele. E de repente ele vai embora, sem mais sem menos, sem uma explicação, talvez um chamado do reino, qualquer coisa assim. Ela vai ficar louca, cadê? Porque ele foi embora. Essa mulher vai sair na captura desse homem que você não imagina. Uma mulher proativa,
que vai atrás do seu amado e que procura, ela vai ser espancada pelos soldados, ela vai fazer de tudo, ela vai enfrentar tudo e todos para encontrá-lo, porque ela desfalece de amor. Muito bem, contemplação da beleza física e a dança, mais uma vez aparecendo em Cantares, capítulo 6, versículos 12 ou 13. O marido diz o seguinte: volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. E a esposa diz: por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manim? É a dança, ou seja, ela está numa dança sedutora, e o marido quer contemplar. Agora chama a Cristina para um momento mais sereno dessa pregação, dessa mensagem, dessa palestra. Aqui em Cantares, ele fala muito de raposinhas, né? E numa pesquisa, diz o seguinte, que para a plantação, os bichinhos menores são piores do que os grandes, porque os grandes você consegue ver, eles são mais lentos, mas os pequenininhos, eles são furtivos, eles vêm rapidinho, pegam e saem correndo. Então fala muito das raposinhas, porque elas são preocupantes. E às vezes as coisas pequenas dentro do casamento a gente às vezes não dá muita atenção. E as pequeninas são aquelas que vão comer a raiz e vão destruir o bom fruto, vão destruir a árvore. Então está aqui: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Então aqui vou falar um pouquinho sobre o que poderiam ser essas raposinhas, né? Raposinhas do amor. Vamos lá, e você vai pensando aí o que de repente, onde você se encaixa, o que de repente você já falou, como. Aí você pensa e não precisa um ficar cutucando o outro. Ó, você já falou isso para mim, nada de cutucar, nada de cotovelinho aí se mexendo, não. É você vai estar pensando sobre isso e ele ou ela, tá? Então, vamos lá. Apelidos desdenhosos. Pode ser uma raposinha. Linguagem ofensiva. Palavras desmotivadoras. Ah, você não vai dar certo. Ah, tudo que você faz não dá certo. Né? Palavras desmotivadoras, não tem incentivo. Tempo excessivo no celular. Aí você pensa, né? Quando eu chego em casa, do trabalho, cansado, tá lá a família, os filhos, que querem conversar, querem brincar, mas ao invés de dar atenção à família, tá lá no celular, né? Esses dias eu vi um moço falando na televisão, ele escreve sobre filhos e tal, como o filho ensinou ele a ser homem, né? A ser pai, a ser pessoa do lar. E ele falava que a filhinha chegava para ele e falava: pai, olha não sei o quê, pulando no sofá. E o pai ali: ah, tá bom, filha. E ali: pai, olha não sei o quê. Ah, tá bom, filha. Aí disse que de repente a menina parou na frente do celular. Falou: pai, se eu ficar aqui, você me vê? Uma criança. Disse que ele tomou um susto. E foi dali que ele começou a perceber que ele precisava ser pai, né? E hoje ele escreve livros a respeito disso e da atenção que ele procura dar aos seus filhos. Então, é tempo excessivo no celular. Silêncio punitivo. Né, aquilo que a gente estava falando ali sobre o outro faz alguma coisa, ao invés da gente chegar lá e falar e conversar, a gente quer que o outro adivinhe. Então fica aquele silêncio, aquela coisa, cada um para um lado, né? Uma vez, o bispo ele falou um negócio para mim que não era aquilo que ele falou. Eu entendi errado. Aí o que eu fiz? Silêncio. Fiquei quieta, fechei a cara e fiquei. E ele ficava: o que foi? O que aconteceu? Nada. Nada. Né? Até que eu falei. E ele falou: não, mas eu não disse isso. Não foi, amor? Não, mas eu não disse isso. Ele falou uma outra palavra que, gente, assim, parecia muito com aquela. Só que aquela que eu entendi foi algo ofensivo. Né? E graças a Deus, eu tenho um marido, quando ele fala eu não disse, eu posso acreditar que ele não disse, ele não foge da raia.
Se ele tivesse dito, ele teria dito para mim, não, eu falei sim, eu falei por isso, isso e isso. Né? Então, graças a Deus, quando ele falou, eu não disse, eu falei, não, mas você disse. Não, eu não disse isso. Aí depois eu fiquei pensando, gente, ele assumiria. Se ele tivesse dito, ele assumiria. Então, eu acreditei nele. Olha outro problema de não assumir aquilo que falou. Né? Graças a Deus, eu sei quem eu tenho. Então, eu acreditei. Eu falei, realmente ele não falou isso. E a gente conversando, depois ele falou, não, eu acho que eu falei isso. Eu falei, puxa, realmente ele falou, olha, parece muito com essa palavra. Então, a gente pôde se acertar, graças a Deus. Então, esse silêncio, se eu tivesse falado logo, mas peraí, você falou isso, você está me ofendendo. Se eu tivesse falado logo, tudo já teria sido resolvido. Mas eu fui deixando, né? Aquele silêncio. Grosseria, né? Tratar o outro com grosseria, indiferença, desprezo, ficar na defensiva. Alguém vai chamar a atenção, a gente já logo quer retrucar. A gente não ouve. Ouvir primeiro e depois pensar, né? Até que ponto o que a pessoa está falando é verdade ou não e conversar. Crítica. Né? A pessoa que só critica tudo, né? Eu já tinha falado lá em cima alguma coisa sobre isso, só tem palavras desmotivadoras, só criticando, isso é muito ruim. Isso é uma raposinha que vai entrando, né? Vai entrando no coração e vai comendo a raiz. Falta de elogios, ausência de romance, solidão, desentendimento no uso do dinheiro, interferência da família, deixar as pessoas ficarem entrando e se interferindo. Estresse, né? Vamos ver um escape, a gente está cansado, vamos ver uma forma de desestressar, de relaxar, né? Não deixar isso tomar conta. Desequilíbrio na vida sexual. O marido quer fazer todo dia, a mulher gostaria de uma vez por semana e com qualidade. Um quer fazer sexo oral e o outro não concorda. Um quer mais tempo de preliminares, o outro já quer consumar o ato. Este desequilíbrio é muito desgastante para a vida conjugal. Mágoas, culpar, ficar culpando o outro e ciúmes. Então, essas são as raposinhas que, de repente, pode ir minando e comendo a raiz do casamento e que a gente deve estar sempre pensando sobre elas. Seria interessante, porque eu acho que o bispo ele passou isso, se a gente pudesse vir e mexe estar olhando isso aqui, e dando uma olhada, vendo onde que eu posso melhorar aqui, o que eu posso fazer, né? E para isso a gente precisa também pedir ao Senhor que nos revele onde que a gente está errando, de que forma a gente pode melhorar. A oração aqui é muito importante para que essas raposinhas sejam eliminadas do casamento. Vira e mexe, ela vai vir, mas a gente já está esperto, a gente já está percebendo, né? Compreender o sexo não como um esquema motor apenas, mas uma dinâmica de emoções, onde a relação íntima começa já no olhar, falar, tocar, no ambiente, no cheiro, falamos de aromas, né? Nas cores, na música, nos gestos que caracterizam em um e outro a maneira de explorar os impulsos sexuais do parceiro. Se o sexo não se define apenas pelo ato sexual, mas antes, porém, pelo que entendemos dele, isso explica, em parte, muitos comportamentos e dificuldades que homens e mulheres têm em suas relações.